Falar sobre o presidente Lula, está cumprindo uma agenda nos Estados Unidos. Hoje participa de reuniões bilaterais e também de uma coletiva de imprensa antes de voltar ao Brasil. Ontem, o presidente Lula participou da Assembleia Geral da ONU. Como tradição, foi o primeiro chefe de Estado a discursar. E durante os discursos, o que a gente está acompanhando no presidente Lula é um tom crítico à Organização das Nações Unidas, pela incapacidade de resolver problemas como questões climáticas, os mais recentes conflitos armados. Isabel Mega, vamos falar um pouquinho sobre esse tom adotado por Lula, porque a gente acompanhou no fim de semana ele discursando na Cúpula do Futuro, como a gente já comentava, dando pistas do que seria o discurso que acompanhamos ontem, o pronunciamento dele na Assembleia Geral das Nações Unidas. Quais são os recados que Lula traz quando a gente olha para o cenário internacional, mas também aqui para o Brasil? Aquele tom reformista que a gente trazia aqui, né, projetava, melhor dizendo, Carol, de fato se concretizou, né? Um tom ali bastante crítico à atuação da própria ONU, né? As limitações, uma necessidade de reforma em diversos organismos internacionais. Isso esteve muito presente nas cobranças feitas pelo presidente Lula no discurso de ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas, esse discurso tradicional do presidente brasileiro que abre, né, os trabalhos, é o primeiro chefe de Estado, chefe de governo a se manifestar na tribuna. E esse tom reformista, Carol, apareceu, por exemplo, em algumas necessidades que o Lula apontou e nesse momento ele foi aplaudido de você ter mais representação feminina. Ele comentou, né, olha, a gente nunca teve uma mulher presidindo a Assembleia Geral da ONU. Ele foi bastante aplaudido nesse momento, mas aparece também na necessidade de você ter a inclusão de mais países ali no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil é extremamente incomodado com os vetos das últimas tentativas ali em relação a se propor algo sobre o conflito em Gaza. Então, o Brasil é incomodado porque você tem países que têm esse assento permanente e que têm direito de veto. Se um diz que a resolução não vai para frente, já basta para que você barre isso. E o presidente Lula tem um discurso muito forte de trazer mais representatividade para os países ali do chamado Sul Global, é como ele se refere, né? Para que você crie, de fato, um reforço e atualize essa representação junto a esses organismos internacionais. E aí, indo para a segunda parte, Carol, fui questionar algumas fontes da diplomacia brasileira sobre qual que é o efeito imediato a respeito desses discursos reformistas, se de fato a gente pode ter algo concreto saindo disso. E a resposta é não. É um discurso mais para marcar posição, mas com pouca viabilidade em você ter um resultado concreto de que a fala de Lula possa, de fato, provocar essas mudanças todas, esse tom reformista que o governo vem defendendo até aqui em diversas participações internacionais. Mas a curto prazo, Carol, se tem uma aposta, por exemplo, em um reforço para uma das principais bandeiras do G20, que tem a presidência brasileira neste ano de 2024, que é a Aliança Global contra a Fome. Então, essa seria a principal aposta brasileira, de ter mais adesões a partir desse discurso de Lula. Esse sim seria um efeito imediato avaliado a curto prazo. Você falou das reuniões que o presidente Lula vai ter, Carol, às 11 horas da manhã. Ele se encontra com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Tem aquele pano de fundo, né, de Colômbia e Brasil estarem ali muito unidas em relação à situação da Venezuela, um ponto que não apareceu no discurso do presidente da República ontem, mas que algumas fontes me pontuaram que não era para aparecer mesmo, porque é um problema visto como algo interno aqui do Brasil, ainda que se trate de uma questão de um país vizinho, mas que essas fontes já projetavam que, de fato, não deveria aparecer esse discurso. E na volta ao Brasil, o presidente Lula também fica por uns dias por aqui. A gente falou da posse da Macaé Evaristo como um dos compromissos, mas no domingo ele vai para o México, onde ele vai participar da posse da Cláudia Sheinbaum, que substitui o López Obrador, que muito recentemente saiu da mesa de negociação oficial com o governo brasileiro, porque Colômbia e Brasil tentavam ali, juntamente com o México, estabelecer um diálogo em comum para tratar da questão da Venezuela. Então, são assuntos ali que estão também nessas rodadas de negociações, Carol.